Bom, e assim chegamos ao nosso último painel do dia. Estudos de caso da IA em áreas científicas. São experiências do uso da inteligência artificial que apresentam convergência entre ensino, ciência de dados, descoberta científica e inovação tecnológica. Eu vou começar, na verdade, anunciando, não mais convidando, já estão aqui no palco todos, anunciando quem vai moderar esse nosso painel, que é consultor da RioSoft e sócio da SPL Informática, pesquisador e professor convidado da ENSP, Fiocruz e do IESC, UFRJ, engenheiro eletrônico pela UFRJ, PhD em Informática pela Universidade de Paris, Luiz Carlos de Sá Carvalho. Convidar também, anunciar na verdade, o pesquisador do Laboratório de Computação Científica em Matemática Aplicada e Inteligência Artificial, doutor em Modelagem Computacional, professor de Engenharia de Produção do Cefet Rio, Alan Jonathan. Agora é a vez de anunciar o professor da COP UFRJ, onde coordena projetos de IA aplicada a Direito, Educação e Jogos, engenheiro eletrônico pelo IME, com PhD pela COP UFRJ e coordena o GT-RNP do Sócrates AI, Geraldo Chechel. Aqui com a gente também o gerente de marketing do Google, doutorando na FEA da USP, mestre pela ESPM, com especialização no MIT e Yale, Leonardo Longo. E a fundadora do Instituto OIA e da Creators Academy, colaboradora, que colabora com a Gainforest para impulsionar soluções climáticas. Não? Tá. Online, isso é. Tá bom, então nós teremos uma participante online, que infelizmente não vai poder contribuir aqui com o nosso painel. Então, professor Luiz, quando quiser. Bom, boa tarde a todos. A gente está nesse finalzinho para falar, já vimos coisas fantásticas aqui, extraordinárias. Estou achando esse evento realmente fora do comum, pela quantidade, pela variedade, pelo nível. E agora vamos falar um pouquinho de aplicações e casos de sucesso. Eu queria pedir aos participantes desse painel para falar, além dos casos, falar um pouco das dificuldades, dos erros, dos problemas, que isso inspira também a quem está aqui, porque senão a gente fica meio complexado. Puxa vida, o negócio só tem maravilha, é só eu que não consigo tanta coisa assim, tá bom? Então, vamos começar. Queria convidar o professor Chechel para dar partida. Obrigado. Agradecer o convite. Acho que esse é um evento bastante importante. A RioSoft também é uma empresa, sei lá, uma organização, mas que a gente conta muito. Estou esperando aqui aparecer minha palestra. Ok. É muito difícil para mim falar sentado, né? Sou professor, estou acostumado a falar em pé. Então eu vou trocar aqui. Quase impossível, né? E eu vou falar do Socrates AI, né, que é uma plataforma socrática de conhecimento que tem uma história de como ela aconteceu, como ficou nessa forma, né? Então, a gente começou com a ideia de usar a metodologia socrática de ensino, né, que é a especialidade do meu sócio nesse projeto, que é o Cláudio Hipólito, que está aqui, e como IA. E aí, essa proposta foi aceita, né, no edital dos grupos de trabalho de pesquisa da RNP, e esse grupo de trabalho, esse projeto, tem um mecanismo, né, de cursos e orientação e de ajudar a gente a ser uma empresa. E é engraçado que até com assuntos que a gente já tinha trabalhado, já tinha tido empresa, startup, já tinha dado consultoria para startup, e aí eu tive consultoria com o John, que está aqui, e a gente foi aprendendo coisas, e o processo mudou para o verdadeiro foco de hoje, até para ter um foco, né? A gente tinha faltava foco para a gente, acho. A gente tinha a tecnologia e assim, podemos atender qualquer assunto, né? E hoje a gente atende um assunto específico.
Então, é uma colaboração da InoveLab, que é a empresa do Cláudio, e do meu laboratório da UFRJ. Eu tenho que botar um monte de logo aqui, né, do meu programa, da cópia, da UFRJ, e com o apoio da RNP, que já deu R$700 mil para a gente. Duas vezes R$350 mil. Ok, qual é a nossa proposta? Para contar a nossa proposta, a gente conta uma história. Conta a história da Nina. A Nina é a nossa persona, né? Faz parte dos nossos cursos, nosso personagem, e a Nina é a boa aluna do high school, né? A boa aluna do ensino médio, que passa no ensino médio para a faculdade dos sonhos dela. E a Nina chega na faculdade e ela se sente invisível. A Nina está perdida, ela não tem mais aquele atendimento para criança, ela é considerada uma adulta, né? E ela não vê o curso, principalmente na área tecnológica, né? Ela não vê no curso o que ela imaginou que seria a profissão. A Nina, então, se sente sozinha e desestimulada. Isso é um padrão típico do nosso aluno. A Nina não está sozinha, né? Nossa faculdade tem dezenas e centenas, talvez milhares, nós temos 60 mil alunos na UFRJ, milhares de ninas e ninos. E o resultado é que os índices de evasão do ensino superior no Brasil são altíssimos. Eles estão entre os maiores do mundo. Aproximadamente 50% dos alunos completam o seu curso. Isso é um problema para o governo, porque é um investimento jogado fora. Isso é um problema para a universidade privada, que é o churn, né, a taxa de clientes perdidos. Né? E isso é um problema para o aluno, porque ele entra na faculdade qualquer e ele perde a chance de aumentar o ganho dele em 148%. Essa é a diferença, é a segunda maior do mundo, tá na Colômbia, entre a OCDE, na Colômbia é 150%, no Brasil é 148% o valor de um salário médio de alguém que tem diploma e alguém que tem um diploma só de segundo grau, tá? Que já é 100% maior de quem não tem diploma, tá? De segundo grau. E no Brasil a gente tem outra característica, é que apenas 20,5% das pessoas têm diploma de terciário, que está no estudo da OCDE. Né? Isso nos coloca no canto superior do quadrante lá. O Brasil é um ponto separado entre quem mais ganharia tendo diploma e quem menos tem diplomas na população. Então, é uma oportunidade única de melhorar e ter uma melhoria no país também. Por que o aluno não se perde? Na verdade, porque ele não sabe o que está fazendo lá. Né? Então, a gente fez uma pesquisa de campo, também seguindo metodologia, né, e descobriu que o aluno não sabe por quê, o que, quando e como estudar. Além disso, a CDE levantou que entre a perspectiva do aluno, né, e o programa que ele realmente estuda, há uma diferença muito grande. Né? Então, há um problema grande de motivação para cada cadeira. Né? Cada cadeira é um problema de motivação, porque ele não sabe para que aquela cadeira serve para o futuro. Qual é a solução? Então, a solução é um mentor. Se o aluno for mentorado, né, ele vai saber o que fazer. E a nossa ideia é que esse mentor seja feito por meio de um IA. É uma solução de multiplicação. A gente não consegue dar um mentor para cada aluno. Os professores já estão sobrecarregados com carga de aula, carga de pesquisa, carga de extensão. Mentoram até alguns alunos selecionados que estão interessados, né, que fazem iniciação científica, mas ele não consegue mentorar todos os alunos. Então, nosso Sócrates pode fazer essa mentoria e é um software que ajuda a estudar. Ele pode mostrar algum conteúdo, mas ele não quer dar respostas. Ele vai evitar sempre dar respostas, vai sempre falar, vamos estudar isso aqui, e vai usar o método socrático para incentivar e motivar o aluno. Tá? Ele já está funcionando, então aqui nós temos a interface do Sócrates. Tem 3 áreas, né? É algo que a gente fez há um ano atrás, esse modelo. Né? A área de comando, lá, a área de conversa, e as atividades aparecem no canto. Então, aqui você pode ver, a gente está conversando. Né? Aí, no meio dessa conversa, pode pedir um plano de estudos, esse plano de estudos é guardado, e depois a conversa vai seguindo o plano de estudos. Tem um modo lá de fazer perguntas, parecido com o que tem nos concorrentes, que só são ferramentas de estudo, né? Mas é indispensável, inclusive, para avaliar o aluno.
em alguns momentos, ou para o aluno poder se autoavaliar. Né? Tem um relatório do que o aluno fez, ok, né? E mais algumas perguntas aqui. Para isso, a gente tem que criar um modelo do aluno, que hoje a gente chama de gêmeo digital. Então, fica essa informação aqui, né? Que uma das nossas partes é essa modelagem do aluno, né? E depois agentes. Meus agentes não apareceram. Agora tem um slide novo que é com os agentes bonitinhos. Assim. Nós agentes tem que garantir 3 coisas. A verdade, na verdade, mais coisas. Basicamente, é que a gente só está falando verdades, né? Tanto o aluno para a gente quanto a gente para o aluno, que a conversa é ética, segura, não está falando em como se matar, nada disso, né? E que se mantém no assunto. Tá? A gente não pode sair do assunto, até porque a gente tem um limite de custo ali. Não pode usar a nossa ferramenta como uma IA geral. Né? E para isso, então, a gente tem uma estrutura típica de 3 camadas, aí, né? Onde dentro dela vive aqui um conjunto de agentes de IA, que esse é o nosso modelo atual, né? Mostrando segurança do usuário, né? Factualidade, quando o aluno... A gente usa... teoria do discurso, né? Então, quando se fala de um fato, a gente vai checar se é um fato realmente, né? Ou só validar alguma coisa internamente, né? Tem lá uma estrutura para construir o agente socrático, né? Que garante que a conversa, sempre que eu emito algo no final para o aluno, né? Eu vou ter ele no modelo de socrático, né? Controlo lá o conhecimento que eu tenho do aluno, lá no canto de ali, né? E mantenho a conversa andando na conversação aqui. Ok. Então, a gente pretende melhorar o engajamento estudantil, promover a aprendizagem ativa, né? A gente quer que o aluno vá procurar o que fazer, não vou ficar contando para ele. Reduzir a evasão é o foco, vamos dizer assim, social desse projeto, né? E atrair professores e gestores que possam usar essa ferramenta como uma ferramenta adicional, que interessa ao professor. Olha, meus alunos, vamos para cá que vocês vão entender o que está acontecendo. Né? Impacto atual. O que a gente chegou? Né? Bom, a gente conseguiu, a partir até tem um evento da RNP, né, onde a gente apresenta o projeto, a gente conseguiu interesse de 20 professores de 19 instituições, e a gente está colocando 5 alunos por professor, numa etapa que a gente quer Early Adopters, mas, na verdade, é uma etapa de validação. Tá? Os Early Adopters que a gente tem que conseguir segurar, né, para o próximo tempo ali. Né? A gente está rodando na AWS, eu devia ter falado também, graças à verba da RNP, e é uma verba do CNPq AWS anterior. Lado acadêmico, né? Bom, uma dissertação de mestrado completa sobre agentes para ensino socrático, 5 dissertações de mestrado em andamento sobre detalhes, sobre tipos de agente que fazem alguma coisa, como eu faço o modelo do usuário, como eu mantenho a conversa seguindo em cada caminho. Cada um desses é um problema diferente. Como eu faço perguntas. Né? 3 alunos de graduação envolvidos, então são... E 3 artigos em produção, um artigo submetido e um artigo aceito no momento, mas devemos ter mais pelo menos uns 6 artigos aí para serem produzidos. Né? Nosso sinal de sucesso foi ter vencido a etapa brasileira aqui, numa competição de startups da I3E, mas ontem à noite, depois que eu mandei, a gente venceu a etapa latino-americana. Né? Segundo os relatores, vou contar, Outstanding Difference from the Other Companies. Né? Então, essa é a nossa equipe aqui. Também homens, mulheres e outras variantes, se vocês quiserem saber. A equipe é muito inclusiva. Né? Próximos passos da gente. Né? Bom, a gente errou muito, né? Pediu para falar do que a gente errou. A gente errou muito, pouco com a ideia, muito com a nossa desorganização. É muito difícil organizar um produto no ambiente universitário. Né? A universidade não foi feita para fazer produto e a gente está nesse contexto, né, com alunos que têm prova e coisas assim. Né? Mas a gente aprendeu que tudo que pode decidir, decide mais tarde. Porque a tecnologia é muito mais rápida que a gente. Tá?
É aquela história, cada semana tem uma máquina nova de IA, tem um resultado novo de IA, tem até pessoas fazendo coisas, essas máquinas de IA, elas fazem coisas parecidas, mas depois desaparecem, elas botam no ar um socrático, aí desaparece o socrático, porque não é bem o produto deles. Então, a gente está ali seguindo, né, o nosso caminho, mas adiando as decisões e conseguindo trabalhar com qualquer máquina. E a importância de baixar o custo da LLM. Né? Outro problema é esse. As pessoas ficam falando, vou usar IA, né? Vou usar IA na empresa. Né? E os relatórios que a gente está vendo é que IA na empresa é um fracasso total. Né? Tipo, 80% dos projetos de IA na empresa não funcionam porque a IA funciona na sua mão. Quando você bota isso como uma fábrica de papel, né, uma fábrica de relatório, aí aqueles pequenos erros que você vê na mão e conserta, né, enquanto está programando, essas coisas se multiplicam em vários níveis. Principalmente porque quando você faz um sistema desse, você não usa a IA só uma vez. Né, você faz várias chamadas consecutivas ou em paralelo para ela poder te dar o resultado que você quer. E outro é que, para algumas coisas, principalmente quando a pergunta, a classificação, que não é conversa e que a gente precisa fazer, do tipo, isso aqui é um pedido com risco para a pessoa, né? As máquinas menores e muito mais baratas são melhores. Então, uma coisa que a gente teve que fazer no meio é cada agente usa uma máquina diferente, né? Ou pode usar uma máquina diferente. Ok. Bom, então o nosso projeto é levar a Nina até o fim do curso ali, né? Mas se a gente conseguir fazer ela passar do segundo ano, já é muito bom, né? Principalmente em engenharia. Se o cara resistir ao básico da engenharia, é um sucesso incrível, né? E é isso que a gente queria mostrar, né? Eu acho que assim, a principal lição é essa, né? É a dificuldade de fazer um projeto dentro da universidade, nas regras da universidade. Eu já tive empresas, daí você chegava na empresa. É engraçado que o aluno muda de chapéu, né? O aluno que está na universidade tem o chapéu do eu tenho prova. O aluno que está na empresa põe o chapéu, eu quero bônus. Né? E a gente não tem bônus com bolsa. Né? Mas na empresa lá era estagiário e ganhava bônus. Então, as personalidades mudam no espaço que você está. E outra coisa que eu também gostaria de dizer é o seguinte, trabalho remoto é muito ruim. Né? O espírito de equipe se perdeu completamente. Né? A gente tem que... Até vestem a camisa, né? Mas eu trabalhei nessas empresas. Eu tive uma empresa 4 anos, outra empresa 3 anos, que foram as mais longas, né, que eu continuei na empresa, e todas elas rapidamente sentavam junto e formavam espírito de equipe. Né? E não existe espírito de equipe em empresa remota, com todo mundo, cada um no seu canto, né, que é como as pessoas querem trabalhar hoje em dia. Né? Então, se vocês vão fazer a sua startup, todo mundo sentado na salinha junto. Essa coisa de a distância, assim, eu preciso de alguém que saiba muito de como configurar a minha AWS. Aí você contrata esse cara para trabalhar 1 semana por mês. Mas para fazer o seu produto, né, para esse produto ter uma cara, senta na mesma sala. Ainda vamos conseguir retornar a esse ponto. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigado a vocês. Muito bom. Ele sabe o que diz, né? Depois eu queria fazer umas perguntas depois. Vamos então agora passar para o Leonardo. Vamos lá? Eu acho que eu vou tomar liberdade de ficar de pé também, que melhor, para dar uma aquecida. Boa tarde para todos e todas. Eu vou fazer uma apresentação aqui em nome do Google agora, mas acho que é uma apresentação muito diferente da que eu estou acostumado a fazer, porque justamente eu sou gerente de marketing de produto do Google, cuidando da busca do Google, do Gemini, pensando nas pessoas que usam no dia a dia.
e a gente está falando de o Google ter mais de 15 produtos que são usados por 500 milhão de pessoas, 7 produtos que são usados por 2 bilhões de pessoas. Então, tem uma responsabilidade imensa quando a gente coloca esses produtos na mão das pessoas. Mas eu estou aqui para falar o que o Google está fazendo para a ciência, não o que o Google está fazendo nesses produtos que estão na mão das pessoas no seu dia a dia, como busca, como Maps. Então, acho que, de uma maneira geral, o que permeia o nosso desenvolvimento de produto no Google, não apenas nos produtos que estão na mão dos consumidores, mas também em todos os nossos esforços para a ciência, é de tornar a inteligência artificial útil e acessível para todo mundo. E quando a gente fala disso, vocês vão ver que isso tem uma diferença no momento que a gente desenvolve produto, que a gente desenvolve pesquisa, de justamente como a gente vai valorizar as publicações científicas, elas estarem no Open Science, ou como que a gente faz nessa questão de desenvolver a IA, colocar nos nossos modelos de teste, nas versões pagas, mas de uma maneira muito rápida, tornar acessível na versão gratuita, porque justamente a gente entende que ela tem que ser útil para todo mundo, em todas as geografias, independente de classe social e assim por diante. A gente faz isso de uma forma que a gente diz ser ousada e responsável. Então, não necessariamente a gente vai privilegiar tempo e velocidade de desenvolvimento, porque a gente entende que, muitas vezes, a responsabilidade por trás de você deixar disponível para mais de 2 bilhões de pessoas, se a gente erra, o erro pode ser muito grande. Por isso que vocês vão ver que, muitas vezes, o desenvolvimento de produto que a gente faz, ele tem um atraso no rollout do que é publicado e desenvolvido e lançado nos Estados Unidos para o que é desenvolvido no Brasil, na América Latina. Então, quando a gente disponibilizou o Gemini, ainda chamado como Bard, ele saiu em abril nos Estados Unidos, foi sair apenas em junho no Brasil, justamente porque a gente tem uma preocupação de garantir que a gente vai testar os modelos, tentar tirar o máximo de viés possível. A gente discutiu muito hoje aqui a questão do treinamento com dados locais, e a gente sabe o quão complexa que é a língua portuguesa na questão de viés de gênero, entre outras questões. Então, a gente tenta sempre fazer isso e, principalmente, colaborar com parceiros. A gente está expandindo o nosso centro de engenharia, está abrindo um escritório ali na cidade universitária, no IPT, contratando uma série de engenheiros locais, mas muito do desenvolvimento ele ainda é feito nos Estados Unidos, e é por isso que a gente precisa muito de parcerias locais para garantir que a gente vai ter, dentro dos nossos produtos e dentro dos nossos modelos, dados acurados para a nossa realidade local, dados que a gente possa treinar para tirar viés e garantir que a gente está disponibilizando uma informação que ela é útil e acessível para as pessoas. A gente entende que a gente está vivendo num momento agora com a inteligência artificial, que ela é uma oportunidade única para avançar o progresso científico. A gente faz um paralelo internamente com a questão do telescópio, né? Então, o telescópio ele permitiu a gente conseguir ver de uma maneira ampliada estruturas de moléculas e outras informações que a gente não tinha visibilidade com o olho nu, e a inteligência artificial, através dos conjuntos de dados que a gente tem acesso hoje, está justamente conseguindo fazer isso, que acho que foi muito bem dito pelo professor Ronaldo, logo na fala dele no início da manhã, de como que o Demis Hassabis conseguiu, através de inteligência artificial, fazer tudo o que ele está fazendo na questão de decodificar o genoma humano, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, mas como que uma pessoa dentro do Google, que é mais especialista em inteligência artificial e ciência da computação, não necessariamente biologia, está conseguindo fazer triagem de mosquito para tentar diminuir o volume de casos de dengue, zikungunya, zika e assim por diante. Então, acho que a gente tem visto o que a inteligência artificial está proporcionando como algo incrível para a gente, para impulsionar o avanço nas ciências naturais de maneira generalizada. Então, tudo que a gente tem feito, eu vou mostrar para vocês o que a gente está desenvolvendo de avanços científicos, não só na questão de saúde, mas também na questão de decodificação do genoma humano, mas sim, tem coisas na saúde que a gente tem feito para usar IA para detecção de câncer e diminuir também alguns outros problemas que a gente pode ter, tendo uma melhor previsibilidade de causas e sintomas, assim como também como que a gente pode avançar num futuro mais sustentável utilizando a pesquisa da IA para endereçar questões de crise climática, entre outros problemas que a gente enfrenta como mundo, mas que vocês vão ver que a gente também trabalha como Google com soluções aqui no Brasil e com parceiros locais. Então,
a IA ela pode ser um instrumento científico super poderoso, mas ele é um instrumento, a gente depende dos seres humanos que estão por trás, depende do capital humano que está colocando o input no modelo. O Luiz falou justamente para a gente tentar trazer um pouco das dificuldades que a gente tem no dia a dia, e eu acho que a gente disponibilizou, através dos chatbots, o Diogo estava comentando hoje mais cedo do colega bêbado no carro, que pode falar, mas pode falar muita besteira, né? Então, a gente disponibilizou um acesso à informação com LLMs de uma maneira que, se a gente não trabalhar com letramento digital das pessoas, se a gente não ensiná-las como usar as ferramentas certas nas horas certas, a gente vai ter muita gente fazendo busca de informação em um LLM que não necessariamente o objetivo dele é trazer uma informação factual, e ele pode trazer um conteúdo que é uma alucinação, e as pessoas podem começar a proliferar fake news, entre outras coisas. Por isso que a gente tem uma mega preocupação de como que a gente endereça de disponibilizar esse instrumento poderoso, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira responsável, como eu falei para vocês. Ela pode ajudar os pesquisadores a fazerem uma série de progressos super impressionantes, e daí acho que a gente, como Google, além de disponibilizar os modelos, a gente tem uma série de bolsas que a gente disponibiliza para pesquisadores brasileiros que estão endereçando questões locais também. Então, como que a gente faz para empoderar essas pessoas que estão atrás desses progressos impressionantes? A gente tem o grupo de pesquisadores do NESC, tem um pessoal lá do Alagoas, tem um pessoal de Recife que está pesquisando como que eles podem fazer para diminuir a lacuna que tem de acesso à educação para quem hoje tem acesso à inteligência artificial, mas num device precário, num lugar com pouca conectividade de internet. Então, como que a gente pode fazer para ajudar os pesquisadores, e não apenas disponibilizando ferramentas, mas disponibilizando incentivo para que pesquisadores locais que já estão com bons problemas em mãos consigam evoluir nas suas pesquisas. Então, juntos com os parceiros que a gente tem, com os pesquisadores que trabalham nas questões de contexto local, nosso objetivo é possibilitar essa inovação científica para um mundo melhor. E daí, como que a gente tem feito para usar a inteligência artificial para acelerar essas descobertas científicas, tanto na biologia, química e os outros que eu comentei com vocês, mas daí, até conversando com o Luiz, eu poderia falar de uma série de casos. A gente preferiu trazer dois que a gente consiga falar um pouco mais em profundidade. O primeiro deles é o Flood Forecasting, que é como que a gente pode dar para as pessoas mais tempo para elas se protegerem de inundações. Então, ela trabalha em cima de dois modelos. Um modelo onde ele faz uma análise hidrogeográfica da região para ver o fluxo dos rios e todas as correntes que passam por essa região. Ela é sobreposta por uma análise, por um modelo topográfico que analisa áreas de possível inundação. E a gente treina isso com dados locais de informação de previsibilidade pluviométrica, entre outros dados, que permite com que a gente consiga ter uma previsibilidade de, com quase 7 dias de antecedência, alertar as pessoas de uma possível inundação que vai acontecer naquela região. Isso está disponível aqui no Brasil, mais de 600 municípios têm acesso à informação com dados de alta qualidade, e para a gente conseguir disponibilizar essa informação, a gente trabalha junto do Serviço Geológico do Brasil para justamente garantir que a gente tenha uma informação de alta qualidade no nosso contexto local. Esse modelo ele já foi utilizado não só nos nossos serviços proprietários, como isso aparece dentro do Google Maps, aparece na busca do Google, quando você está buscando uma informação de um local que possivelmente vai ser atingido por uma inundação nos próximos 7 dias, já aparece um alerta para você tomar cuidado, como a gente disponibiliza essas informações através de uma API, para que os governos locais possam usar essa informação para disponibilizar da maneira que eles acham que vai ser mais relevante e mais assertiva para chegar nas suas comunidades. Então, é um trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil já há mais de 5 anos e que hoje já é utilizado em mais de 150 países também, além daqui do Brasil. Um outro projeto que a gente tem também, esse projeto é de 2020, chama Tree Canopy. Ele faz o quê? Ele utiliza a informação de imagem captada de maneira aérea, não por meio de satélite, mas por meio de aviões que conseguem captar essas imagens com uma alta resolução. A gente cruza essa informação das fotos para justamente, com alguns dados locais de densidade populacional, para conseguir identificar quais são as regiões que têm uma baixa densidade
arbórea, perdão se é a palavra errada, mas de densidade de árvores dentro daquele por metro quadrado, mas que tem um alto volume de pessoas dentro daquela região, o que faz com que possa ter uma densidade de calor, uma questão de emissão de CO2 muito acima da média, e a gente daí disponibiliza essa informação para os governos locais para eles conseguirem saber onde eles devem plantar a árvore. Tem aquele provérbio super interessante que fala que o melhor dia para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, o segundo melhor dia é hoje, né? Então, é justamente como que a gente faz para disponibilizar essas informações para o governo de uma maneira que eles consigam plantar as árvores nos locais corretos. E dentro da mesma API que a gente tem, que possibilita a gente ter um projeto como o Tree Canopy, a gente tem um outro projeto que utiliza dos mesmos dados e que a cidade do Rio de Janeiro já se utiliza desse projeto desde 2023, foi a primeira cidade do Brasil, antes da gente escalar para outros países, para outras cidades, mas é um projeto que a gente tem, que ele é chamado Projeto Greenlight. O Projeto Greenlight, a gente utiliza essas informações, dessas imagens, para a gente conseguir cruzar com as informações do Google Maps e do Waze e identificar quais são as áreas que a gente poderia fazer otimização de semáforos para que diminua o tempo de pessoas paradas no semáforo ou aquele liga e desliga do carro que a gente sabe que emite um alto volume de CO2. Por meio da implementação desse projeto do Greenlight, a gente já conseguiu detectar um 9% de diminuição de pessoas tendo que parar de uma maneira desnecessária, o que impactou em 15% de redução de CO2 nessas regiões onde o Greenlight foi implementado. E, mais uma vez, eu reforço para vocês, isso não aconteceria sem parceria com o governo local, sem parceria com outras infinidades de pessoas que também estão pesquisando por esse tema, e a gente acaba sendo um facilitador através dos dados que a gente tem, que a gente também disponibiliza de maneira gratuita para treinar os modelos. Isso tudo sendo dito, quando a gente fala de parcerias, a gente tem outras parcerias globais que acabam ajudando bastante a gente. Então, mais uma vez, voltando para a fala do Luiz Carlos sobre problemas que a gente tem hoje uma questão da alucinação dos modelos de linguagem, e a gente sabe mais do que nunca a importância da gente ter conteúdo factível, crível, de fontes autoritárias sobre o assunto. Tem muita gente que procura informação sobre saúde no Dr. Google ou acaba indo para um LLM, e a gente sabe que isso não é o comportamento adequado que a gente espera, mas a gente não pode mudar o comportamento que muitas vezes as pessoas já têm e a ferramenta está disponível. É por isso que a gente tem parceria com grandes players como a OMS, onde, se vocês fizerem buscas relacionadas à saúde, gripe, como que eu posso me automedicar, vocês vão ver que os primeiros resultados que tem na busca do Google e outras plataformas que a gente tem, vai ser um resultado disponibilizado pela OMS, onde a gente não só disponibiliza a informação da OMS em detrimento de outras fontes, como a gente ainda fala de você não deveria tentar se automedicar, procure o seu médico, e a gente tentar guiar as pessoas para o comportamento correto. Então, parcerias como a OMS são super importantes para a gente, mas também a gente trabalha junto das universidades e a gente disponibiliza os nossos modelos para que a gente possa tentar resolver outras questões da saúde. Eu comentei brevemente para vocês do como que a inteligência artificial tem sido utilizada com reconhecimento de imagem para conseguir detectar câncer em fases super preliminares, mas também tem um projeto que ele começou, a gente anunciou, já estou acabando, a gente iniciou um projeto que a gente anunciou agora em agosto. Belo Horizonte é uma cidade piloto, porque é uma cidade que tem um grande foco de dengue, onde a gente utiliza a inteligência artificial para fazer triagem de mosquitos machos e fêmeas, para conseguir colocar uma bactéria dentro dos mosquitos e tornar os mosquitos machos que têm o vírus da dengue, chikungunya, zika, a gente consegue torná-los estéreis, e a gente trabalha junto de uma instituição global de uma maneira que a gente consiga fazer isso não eliminando a população de mosquitos, mas sim substituindo a população de mosquitos que hoje são transmissores por mosquitos que hoje não têm o vírus incubado no corpo. Então, é super interessante que, mais uma vez, a gente disponibilizando a inteligência artificial, que poderia ser simplesmente uma ferramenta, mas para treinar por um problema local que a gente tem, que é essa questão de dengue, entre outros tipos de vírus que a gente tem que impactam populações não só de Belo Horizonte. Então, a ideia é a gente conseguir escalar isso no futuro.
Esses foram alguns dos projetos, só para mostrar como que a IA ela pode impactar de uma maneira significativa a vida das pessoas, de uma maneira a resolver os desafios que a gente tem, tanto para a questão climática, como para a saúde, como coisas mais cotidianas que a gente tem de letrar as pessoas. Então, no painel anterior, a gente estava falando sobre capacitação. Uma coisa que a gente tem feito agora, acho que muitos devem ter visto, que a gente disponibilizou um pacote de Gemini, Notebook LM, Google Drive, entre outros serviços, de graça para estudantes por 12 meses. Para a gente fazer isso, há um ano atrás, a gente estava trabalhando junto das instituições de ensino superior para capacitar os professores num programa que a gente chama Gemini Academy, onde a gente, só no último trimestre de 2024, a gente treinou mais de 9.000 educadores de como que eles poderiam usar a inteligência artificial generativa no seu dia a dia na sala de aula. Então, antes de disponibilizar a IA para os estudantes, a gente teve um cuidado. Óbvio que 9.000 é pouco, perto do tanto que a gente tem que treinar, e por isso que eu fico muito feliz de ouvir todas as outras iniciativas de letramento digital e de capacitação que existem. No Google, a gente assume uma série de compromissos de como que a gente pode também entregar certificados dentro de plataformas que a gente tem, como Coursera, entre outros, para ajudar nessa parte de letramento. E além de ter as bolsas de incentivo para pesquisadores, como o professor Rafael, da Faculdade do Alagoas, que está justamente vendo essas questões de inteligência artificial para a educação em contextos de baixa conectividade e problemas mais de infraestrutura. Dessa maneira, a gente espera melhorar a vida das pessoas para o mundo que a gente vive, com inovação e engenhosidade sustentadas pela ciência, que acho que conecta também com como a gente abriu o dia hoje, com o Diogo falando que, se não mudar o comportamento das pessoas, vai para o museu. Então, acho que a gente tem um objetivo lá dentro de fazer algo que seja útil e acessível para todo mundo e que acabe não indo para o museu, apesar de muitos produtos do Google irem, como a gente tem uma série de exemplos. A gente sabe que, dentro dos 90% mais que o MIT falou de projetos de IA que falham, né, a gente também falha muito internamente, mas a gente tenta fazer isso dentro de todos os produtos que a gente tem. Daí, uma vez dando certo, leva para a busca, leva para o Gemini, leva para o Google Maps, entre outros produtos que possam ajudar no nosso objetivo de tornar útil e acessível para todo mundo, transformando a vida das pessoas e fazendo isso da maneira certa, que é ser ousado, mas, ao mesmo tempo, responsável com o desenvolvimento disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Muito bom. Agora, o Alan vai concluir o nosso painel. Vou ficar em pé também, que eu também sou professor, estou acostumado a falar em pé, só que eu vou ficar aqui embaixo para não me esconder atrás da pilastra aqui. Isso. Bom, meu nome é Alan, sou do LNCC. O LNCC já foi falado muito aqui hoje, né? No painel anterior falou-se muito do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica. Para quem não conhece, ele fica em Petrópolis, passa aqui, né? Espera aí. É o do meio. Ok. Esse prédio bonito que fica logo na entrada da cidade, no Quitandinha. Um campus muito bonito. E o supercomputador que foi muito falado é essa partezinha amarela no cantinho aqui. É o supercomputador Santos Dumont, que é o supercomputador mais rápido da América Latina para fins científicos. No painel anterior, alguém falou, acabou de sair a lista, ele está no número 122 dos computadores mais rápidos do mundo e está entre os 100 dos mais eficientes. Então, ele tem uma eficiência energética bastante importante por toda a estrutura a qual ele foi construída com essa finalidade, para entregar a computação científica de alto nível e ser eficiente energeticamente, que esse é um problema também que já foi bastante levantado aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do LNCC. Eu trouxe alguns casos de sucesso da IA dos diversos grupos de pesquisa que existem dentro do LNCC. Boa parte da pesquisa está sendo feita lá, conversa muito com o que o Leonardo acabou de falar aqui. Bom, o LNCC tem como missão realizar pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos em computação científica. E também disponibilizar um ambiente computacional para processamento de alto desempenho. Então, tudo que está sendo feito em IA hoje eram problemas que eram tratados com computação de alto desempenho até 5 anos atrás. A gente não tinha tanto esse ferramental, né? Então, o LNCC acaba tendo um papel fundamental no desenvolvimento da IA no Brasil, por conta dessa infraestrutura e por conta dos recursos humanos que lá trabalham.
Bom, ele atua, os grupos de pesquisa lá, né, atuam em bioinformática, atuam em saúde, ciência de dados, computação de alto desempenho, métodos matemáticos, energia, sistemas de controle, criptografia, finanças, engenharia e mais outras diversas áreas. E a IA, hoje, é transversal a todas essas frentes. Então, eu vou trazer aqui só algumas ideias, vou mostrar uma área e falar, olha, essa área usa IA ou usa alguma ferramenta de machine learning para resolver tal problema. Vou falar de maneira bem corrida, por conta do tempo e por conta de não conhecer exatamente a aplicação de todas as áreas que tem lá dentro, né? Mais uma apresentação. No final, vou tentar falar um pouco de um projeto que eu trabalhei recentemente, de um projeto um pouquinho, talvez, mais mundano. Se tiver algum empresário aqui, por exemplo, vai ver que, olha, eu posso trazer machine learning e resolver um problema simples meu, sem precisar necessariamente de computação de alto desempenho, sem precisar de recursos computacionais muito relevantes. Eu consigo aplicar e fazer e encontrar resultados para problemas típicos do ambiente industrial, por exemplo. Bom, a primeira ferramenta que eu queria falar de sucesso é a recente introdução, desenvolvimento do Carcará. O Carcará é uma LLM, já vou falar o nome Carcará? É uma LLM recente, ela foi herdada do DeepSeek treinado e ela roda localmente no Santos Dumont, voltada principalmente para fins científicos, para descoberta científica, para redação científica. Qual é a grande vantagem do Carcará? A gente tem soberania de dados. Ela roda dentro do Santos Dumont, a gente não manda nada para fora, nada que a gente coloca ali, nenhuma análise de dados, está tudo dentro do LNCC. Então, o Carcará foi desenvolvido por um dos grupos de pesquisa e também pelo Instituto de Inteligência Artificial, que tem um projeto de desenvolver uma LLM 100% brasileira. Tem um grupo muito importante, que é o grupo de bioinformática e genômica, é um dos mais avançados laboratórios de genômica do país, talvez seja referência em muitas áreas, referência internacional em muitas áreas. Durante a pandemia, o LabInfo, como é chamado, ele sequenciou 100%, fez 100% de sequenciamento genômico da Covid no LNCC, 100% estadual. E talvez um percentual muito alto nacional também, eu não sei dizer quanto, mas 100% do sequenciamento genômico estadual foi feito no LabInfo. Bom, eles trabalham com ferramentas de IA que ajudam a classificar e entender milhões de leituras genômicas. Eu estava conversando hoje com um pesquisador de lá. Eles têm trabalhos também feitos para fazer previsão, a partir de marcador genético de exame de sangue, fazer previsão se uma pessoa, quando ela pegar Covid, se essa pessoa vai ser sintomática ou não sintomático. Então, já faz previsão. E tem um outro trabalho também em andamento, que prevê se um indivíduo uma paciente com câncer de mama, se ela vai ter metástase ou se ela não vai ter metástase. Então, eles utilizam ferramentas de machine learning com essas finalidades aí, né? Dentre tantas outras. É um grupo grande, é um grupo bastante importante. Ainda na área da saúde, tem o grupo de bioquímica, eles têm essa plataforma aqui, o Doctor, que é um dos maiores portais de docking molecular do mundo, totalmente aberto e ligado também ao Santos Dumont. O uso de IA, eles usam bastante algoritmo genético, preferencialmente, para poder prever se um alvo molecular tem potencial de ligação com uma proteína. Isso reduz muito o custo de desenvolvimento de novos fármacos. Parece que eles conseguem prever o potencial de ligação entre um alvo molecular e uma proteína. Alguma coisa nessa linha. Não sei dar muitos detalhes. Bom, mas o Doctor é um portal reconhecido também internacionalmente por essa habilidade. Aplicações agora de outras áreas, né? de engenharia, por exemplo, geofísica. Geofísica, quando o navio passa para fazer a descoberta de um poço de petróleo via ou sísmica ou via dados eletromagnéticos, a quantidade de dados é muito grande que é recuperada e os modelos matemáticos são muito pesados, em que, para rodar computacionalmente sem o uso de IA, às vezes um modelo pode levar 3, 4 dias rodando no Santos Dumont. E aí há um grupo lá e um projeto com uma empresa tentando utilizar ferramentas de machine learning para que o custo computacional do treinamento dele seja ele é alto, mas a inferência, ou seja, a partir do momento em que o modelo está treinado, ele recebe os dados, ele de maneira praticamente instantânea consegue informar se aonde tem petróleo, qual é a geometria do poço, qual é a qualidade do óleo, etc. Então,
daqui para frente, talvez, acho que quase todos os exemplos que eu vou apresentar utilizam machine learning para substituir modelos matemáticos que são computacionalmente pesados. É chamado de surrogate model, modelos substitutos a modelos matemáticos muito pesados. Então, tem esse exemplo na geofísica, tem exemplo, voltando para a área da saúde, tem exemplo para modelagem do sistema cardiovascular e modelagem do crescimento tumoral. São dois grupos diferentes que atuam no LNCC. Eles utilizam também modelos substitutos para segmentação de imagem, modelo substituto para tentar prever metástase, modelar o crescimento tumoral, a influência de fármacos. Então, também eles utilizam bastante modelos de machine learning. Esse projeto aqui é um projeto recentemente aprovado pela FAPERJ, muito parecido com o que você acabou de falar, só que não para enchente, para deslizamento de terra. E aí é um projeto fundamental para Petrópolis, né? A gente sofre muito com isso lá. Então, esse projeto estou envolvido nele. É um projeto que está para começar, né? Em parceria com a Marinha, para sensoriamento remoto no combate a desastres naturais. E aí, por fim, um exemplo de uma ferramenta muito interessante, que, inclusive, essa ferramenta é utilizada para o treinamento dos LLMs, é utilizado também, eu já vi um trabalho utilizado para otimização de tráfego, que é a ferramenta chamada de aprendizado por reforço. Imagina uma máquina que ela tem como objetivo, por exemplo, ser treinada para ganhar um jogo de xadrez. Só que ela não tem, previamente, informações de qual seria estratégias razoáveis para que ela aprenda a jogar xadrez. Ela vai aprendendo por tentativa e erro, assim como uma pessoa que está aprendendo a jogar. Só sabe qual é o objetivo final, só recebe uma recompensa quando atinge o objetivo final. Uma máquina, um algoritmo chamado o algoritmo de aprendizado por reforço, em 2017, acho que virou benchmark, talvez, dos algoritmos que resolvem o jogo de xadrez, ele foi treinado por 4 horas, o que é equivalente a mais ou menos 200 mil anos do Kasparov jogando xadrez. Então, não tem como um humano tentar vencer esse algoritmo treinado por tentativa e erro. Então, é uma aplicação super interessante, um algoritmo super interessante com diversas aplicações, como otimização de tráfego, tem essa do xadrez, que aí o benchmark quando ficou famoso. Esse algoritmo, se eu não estiver enganado, ele teve envolvido no AlphaGo, AlphaFold, que foi prêmio Nobel ano passado, né, para a descoberta de proteína para fármaco, etc. E aí eu tenho essa aplicação aqui para manutenção preventiva. Então, eu gero comportamento de falhas de um equipamento ao longo de um tempo e o algoritmo vai, por tentativa e erro, tentando prever quais são os melhores momentos para aplicar manutenção preventiva. E sempre quando a máquina falha, ele aplica manutenção corretiva. E aí ele tenta fazer um balanço de custo. Bom, qual é o objetivo da empresa? Reduzir o custo, seja lá o que o custo quer dizer, às vezes não necessariamente custo financeiro, pode ser custo ambiental, custo humano, a falha pode causar um acidente, causar um vazamento, né? Mas ela vai tentando balancear o custo e, em comparação com as ferramentas matemáticas analíticas que existem, a gente vê aqui em amarelo, esse algoritmo conseguiu reduzir drasticamente o custo de manutenção. E aí, na submissão desse trabalho, uma exigência foi, bom, se esse é um algoritmo, é um programa feito para manutenção preventiva, ou seja, um problema simples que, às vezes, uma empresa de pequeno modo de porte queira aplicar, essa ferramenta consegue ser treinada num computador de mesa ou precisa de computação de alto desempenho? Se precisar de computação de alto desempenho, uma empresa, no Brasil, quem vai conseguir, às vezes, a Vale, a Petrobras, meia dúzia de empresas. Mas não, esse algoritmo foi treinado em 4 horas, acho que 3 horas e qualquer coisa, num computador sem GPU, normal, um computador comprado em 2010. Então, uma ferramenta super simples de machine learning aplicada num problema de custo, que é um problema que atinge todas as empresas industriais que manutenção costuma consumir de 10% a 40% dos custos de faturamento. Então, se reduzir tanto a média quanto a variabilidade dos custos de manutenção é um impacto super relevante. Então, espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho aí das vastas aplicações, das áreas diferentes de aplicação de machine learning em desenvolvimento, né? Isso aqui, tudo que eu falei, são trabalhos atuais, trabalhos de agora, desse ano. E, a pedido do professor Luiz, desafios e perspectivas aí na minha
na minha visão, né, a gente ainda depende muito de modelos estrangeiros, grande porte de um ecossistema global de IA, e fechado e controlado por poucas empresas, o que limita um pouco o acesso, transparência e personalização para fins científicos. Em segundo, os custos computacionais são crescentes. Embora a gente consiga fazer aplicações sem depender de HPC, a gente depende de treinamento e operação, de algoritmos altamente otimizados. Então, em alguns casos, a gente consegue. Nos casos grandes, a gente precisa de modelos de grande porte, né? Por fim, a democratização de IA com modelos compactos. Muitas soluções de IA funcionam com modelos leves, como eu mostrei aqui, facilitando a adoção em escolas técnicas, institutos, empresas de pequeno porte. E, por fim, acho que o grande problema que a gente enfrenta é a formação de talentos em STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esse é o grande problema. E quando esse problema for resolvido, a gente vai ter um segundo, que é a retenção desses talentos. A gente forma. No LCC, por exemplo, a gente tem um programa de pós-graduação lá, nota máxima, na CAPES, e aí, então, lá forma. Em geral, o programa de pós-graduação tem 100 alunos simultaneamente. Então, a taxa de formação lá de mão de obra especializada, de mestrado e doutorado, e boa parte trabalhando com IA, é alta. Mas a retenção, depois que você resolve o problema da formação... Depois que você resolve o problema da formação, a gente tem o problema da retenção. Mão de obra altamente especializada vai rapidamente trabalhar para a empresa de fora, vai embora, e a gente tem esse problema de Estado, aí, como foi falado no painel anterior, para resolver. Formar e reter essa mão de obra para o desenvolvimento nacional. Então, é isso. Obrigado. Muito bom, formidável. Então, agora, a bola está com vocês, para perguntas, para comentários, para, enfim, o que vocês quiserem atacar a mesa, os alvos de quem está aqui. Não, porque chegar aqui, bacana e tal, legal, e aí questionem, se vocês desejarem, tá? Boa tarde, eu sou Henrique. Eu tenho duas perguntas, uma para o Léo e outra para o Alan. O Léo falou de aplicações interessantes desenvolvidas pela Google. Eu queria que ele falasse um pouco como é que a DeepMind funciona, porque a DeepMind a gente conhece como o braço científico da Google, né? Você falou, na verdade, eu acredito ter desenvolvimento em muitas áreas de produtos também. Só falar um pouco da DeepMind. E em relação ao Alan, o Alan citou rapidamente uma futura LLM nacional feita do zero, né? A gente sabe, tem várias LLMs nacionais, em geral, a partir de modelos fundacionais que vêm do exterior. Vamos saber um pouco do andamento desse projeto da LLM nacional a partir do zero. Obrigado. Perfeito, obrigado pelo convite, pela pergunta, Henrique. Acho que, pegando um gancho do que o Diogo fez hoje mais cedo, de fazer uma sugestão de filme e série, tem no Netflix um documentário muito legal que chama AlphaGo, que ele mostra justamente o processo do Demis e do time da DeepMind ao treinar o AlphaGo, que foi o que jogou contra o Lee Sedol, o jogo de Go, que ele é mais complexo que o de xadrez. Então, ele mostra um pouco da DeepMind quando ainda era DeepMind. E um movimento recente foi que a gente tinha a DeepMind e o Google Research como duas instituições separadas dentro do Google, fazendo pesquisas em paralelo. Há 2 anos, se eu não me engano, a gente fundiu as duas áreas e agora é o Google DeepMind. Então, para achar sinergias nas pesquisas e desenvolvimentos, não só de pesquisa, mas de produtos e modelos. Então, o modelo do Gemini ele já foi um desenvolvimento do time da DeepMind. E hoje a gente tem feito uma série de reorganizações que justamente visam a gente não só ter a pesquisa, mas ter a pesquisa aplicada de uma forma que
o Demis e o time dele hoje, por exemplo, eles desenvolvem todo o modelo, o Gemini 3 que a gente lançou na semana passada, o 2.5, todo, o time dele que desenvolve esse modelo e, na sequência, são implementados por outras áreas do Google, como, por exemplo, na busca para trazer o modo IA e assim por diante. Mas a Google DeepMind ela não é só um laboratório de pesquisa que a gente tem, mas eles também têm desenvolvimento, principalmente de grandes modelos de linguagem, entre outros. Esses projetos que eu apresentei aqui são, na sua grande maioria, projetos liderados pelo time da DeepMind, mas sim, eles também têm uma questão de aplicação nos produtos, como a busca, como o Google Maps e assim por diante. Então, hoje, eles já trabalham com desenvolvimento de produto, tanto quanto as outras unidades da Alphabet. Quanto ao desenvolvimento da LLM nacional, está sendo desenvolvido pelo Estudo de Inteligência Artificial, faz parte do plano do PIBIA. Talvez a Cristina saiba algum detalhe. Assim, tá na etapa de projeto de formação de pessoal, e eu não sei o que tem mais de avanço. A Cristina sabe dizer alguma coisa a respeito de... O MCTI apoia o Instituto de IA do LNCC, né? Mas o próprio Instituto é quem define o seu portfólio de projetos. Eu não tenho os detalhes. Pronto, a última informação que eu tinha é que está na fase de planejamento. Ainda depende, por exemplo, de formação de pessoal, depende de disponibilidade, talvez, do novo supercomputador para fazer o treinamento do SLM nacional. É plano ainda, não está em andamento. Ainda não iniciou, né? Tudo bem? Então, pode ser ou para o Alan ou para o Levo também. Muito se fala sobre saúde mental das pessoas. E a saúde mental das máquinas? Né? Para evitar alguns casos como, né, a gente já conhece sobre suicídio, endereçado por esse ponto. Como é que vocês abordam, endereçam esse treinamento emocional, entre aspas, das máquinas? Bom, no Google, a gente tem pesquisadores que eles são focados nas questões éticas e morais. Então, junto do time de cientista da computação, você tem uma série de PhDs focados em filosofia. Acho que 2, 3 semanas atrás saíram 2 finais de semana seguidos no Fantástico um pouco do como funciona a DeepMind, conectado com a pergunta do Henrique, que fala justamente disso. Qual que é o trabalho desses times de ficar tentando mapear e fazer contra-ataques internos para que a gente evite que esse tipo de problemas aconteçam. Tem a necessidade das parcerias que eu estava comentando, como, por exemplo, a OMS, entre outros, para a gente garantir que, quando as pessoas tenham esse tipo de conversa com os produtos do Google, a gente evite com que a resposta seja criada pelo LLM e você tenha uma intervenção com alguma resposta que ela seja grounded, para justamente você tentar trazer um conteúdo factual que possa dar suporte. E a gente tem já há alguns anos os times, principalmente por uma questão regulatória dos Estados Unidos, foram criados Red Teaming, que daí tem como esse objetivo fazer teste de justamente tentar achar problemas e falhas nos modelos antes de publicar externamente. Então, tem Red Teaming. O Red Teaming ele é justamente um grupo de pessoas externas. Se eu não me engano, o Diogo ele é até do Red Teaming da OpenAI. Ele publicou uma vez isso no LinkedIn, acho que há uns 4 anos atrás. Mas são pessoas externas que a gente trabalha para justamente tentar achar esse tipo de problema. E dentro do Google a gente tem parceiros locais. Então, quando a gente fala de questão de saúde mental, você não só tem pessoas especialistas na questão de psicologia e saúde mental, mas você tem específico em alguns grupos vulnerabilizados. Então, a gente tem parceiros específicos na questão de crianças, você tem específico na questão de vulnerabilidade de gênero. Então, para justamente ter um conhecimento que a gente, às vezes, não consegue ter, eu fazendo o teste sozinho. Opa, Léo. Cláudio de Hipólito, trabalho com o Chechel no Sócrates
E você falou de algumas parcerias com universidades, né? Eu queria que você pudesse, se puder explicar, qual é o processo, né, para desenvolver essas parcerias, em particular, no caso aqui a gente está falando da COP, né, da UFRJ, mas, enfim, em geral, qual é a política de vocês, como é que isso funciona? Excelente pergunta. Hoje a gente tem um diretor de parcerias para a América Latina, que é o Newton Neto, que ele tem um time focado em estabelecer essas parcerias. Então, uma das mais recentes que a gente comunicou foi a parceria com o César, lá em Recife. Acho que há umas semanas atrás a gente comunicou que a gente está montando uma cátedra de inteligência artificial responsável junto com a USP. Mas o processo, para ser super sincero, ele é um processo que ele ainda depende do relacionamento humano. A gente tem uns 3 editais que a gente lança por ano, onde a gente tem bolsas de incentivo para pesquisadores, e daí o edital ele tem quais são os problemas que a gente está tentando resolver, e qualquer pesquisador do mundo pode aplicar, mas parceria entre as instituições de ensino e o Google, elas acontecem através do time do Newton, e daí a gente pode super, aqui terminando, fazer a ponte, porque a gente depende ainda dessa variável de fazer as conexões dos e-mails para marcar uma reunião. Mas o que faz a diferença é o contato humano. Com certeza. Com certeza. Eu que agradeço. John, aqui eu vou aproveitar o tema do painel anterior também e aproveitar que o Chechel comentou que no projeto as decisões que podem ser postergadas se estavam postergando, porque a tecnologia de fato está mudando, né, a cada semana. E aí perguntar para todos, assim, como é que vocês, o que vocês poderiam recomendar para esse cenário que ainda está no meio da maturação dessas tecnologias, e quais seriam talvez oportunidades? A Lúcia falou, a gente faz aqui avião no Brasil, mas não necessariamente constrói o motor do avião. O que teria de oportunidades específicas aqui? Pode ser que daqui a 3 meses mude, mas hoje o que vocês veem? O que vocês hoje estão vendo aí como áreas promissoras? Vou falar como pesquisador da área de matemática aplicada e professor de engenharia. Para estudante de graduação, etc. É estudar matemática, física e estatística. É isso. Isso não muda. A matemática, a física que a gente conhece é 400 anos, a probabilidade 100 anos, estatística 100 anos. Isso não vai mudar. Então, no mundo em que as coisas mudam muito rápido, o fundamento é o que vai permanecer. O que está provado matematicamente vai estar provado daqui a 200 anos igualzinho. Então, isso tem que começar por aí. Para desenvolver mão de obra, a gente precisa da base. Oi, pessoal. Vinícius aqui de novo. Vocês falaram bastante, é muito interessante cada ponto de vista, mas um ponto que me chamou a atenção foi na questão da formação e da retenção dos profissionais, né? Quando a gente está falando de profissionais bem formados, a gente forma profissionais com excelência nas nossas instituições, universidades, a gente vê muitos profissionais que estão querendo trabalhar no Google, estão querendo trabalhar em alguns lugares. E falou-se também da competitividade com empresas de fora. Me parece que essa é uma realidade que a gente não consegue alterar. A gente está falando de $1 de 5 para 1. Então, é atrativo para o profissional. E outros setores sofrem com isso. A indústria aeroespacial, a Embraer, sofre ali engenheiros assédio de Boeing, de outras, né? E aí, um ponto que me chamou a atenção, você comentou, a gente forma mais ou menos 100 por ano. Salvo engano, só a OpenAI tem mais ou menos 6.500 pessoas trabalhando na área. A gente tem formado pouco, e aí esse pouco fica mais difícil de reter. A solução talvez não seria a gente formar mais pessoas, já que a competição realmente vai ser difícil da gente conseguir, ou criar algum tipo de mecanismo que impeça essa saída de uma maneira artificial, né? Uma barreira de saída. Deixa eu fazer um comentário polêmico aqui. As Big Techs, elas transformaram a pesquisa em um trabalho que, em geral, no mundo, era um professor com seus orientados e alguns colegas, num trabalho industrial. Então, a grande diferença hoje que a gente tem nos resultados diários
da Google, da Meta, é que do próprio o X, né, que agora tem o Grok. O Grok, o cara criou do nada, botou um monte de dinheiro, botou um monte de gente e fez. Né? É assim, o cara sai de uma empresa, leva 100 com ele e faz. A pesquisa universitária ela não é industrial. Ela não tem esse mecanismo. E mais que isso, no Brasil, ela não só no industrial, como ela é isolada. A nossa maneira de contratar o professor e a nossa maneira de dar dinheiro para o professor, talvez o professor Ivan aqui concorde comigo. A gente contrata o professor, ele fica sozinho lá fazendo o tema dele, ele prefere não trabalhar com ninguém, né? Muito professor fica isolado, ou faz uns amigos ali, faz um INCT. Os INCT não ajudaram em nada o trabalho em grupo. Não criaram pesquisas em grupo. Criaram pessoas que já eram amigas, que fizeram INCT e colaboraram mais um pouco. Mas a gente não tem um modelo de contratação, né, que permita ao professor criar um grupo de pesquisa. Né? Você chega na Alemanha, o professor é um professor, basicamente um catedrático, ele paga salário para os seus orientadores, ele paga salário para os alunos que trabalham para ele, e ele tem um grupo de pesquisa. E mesmo assim não vai competir com a Google, que tem uma indústria de fazer pesquisa. Que fazem a pesquisa que a Google quer também, que já é outro ponto. O cara é contratado para trabalhar nesse grupo. Então é muito difícil da gente competir profissionalmente com os resultados das Big Tech. Né? Como já acontecia em algumas áreas. Né? Como acontecia para a Petrobras, é um sucesso em postos de profundidade. A Petrobras é uma empresa norueguesa, né, com a ajuda das universidades, mas as pessoas trabalham industrialmente em pesquisa nessa área. Então, a gente viu isso agora na computação. As Big Techs trabalham industrialmente em pesquisa. A gente não, nenhuma universidade do mundo é capaz de competir isoladamente com elas. Principalmente no Brasil, que tem só mecanismo de funcionário público, né? Não pode contratar ninguém, não tem verba. Então, o que você faz? Contrata outro professor e, naturalmente, eu sou assim. Eu fui contratado, fiz concurso para a universidade que eu me formei, que já é um erro, mas é assim que o Brasil funciona. Trabalhei uns 5 anos com meu orientador, depois comecei a fazer minhas coisas sozinhos, porque senão a CAPES dizia, o professor disse, inclusive, o professor Geraldo Chechel ainda é muito dependente do seu orientador. Aí tá bom, então eu tenho que ser independente, fazer outra coisa. Então o trabalho que podia ser um trabalho de 2, 3, 4 pessoas, passar a ser um trabalho de uma pessoa. Não vamos conseguir competir com as Big Techs, é uma questão estrutural. Oi, boa tarde, ótimo, excelente pontos. Eu tinha 2 perguntas, uma para o Chechel, outra para o Alan. Tá? Da Google, eu sei como funciona, mas eu posso fazer a terceira pergunta também para cá. Chechel, qual o principal, você começou uma nova empresa agora, mas já teve outra, né, startup. Qual a principal dificuldade, qual é o seu sonho para ter ajuda para que as coisas andassem mais rápido? É uma pergunta. Para o Alan é semelhante, mas em recursos humanos, né? Qual o teu sonho como pesquisador para resolver os problemas de recursos humanos dentro do LNCC, que é a mesma coisa para qualquer um de nós da universidade, né? E para o Google, por que é possível expandir? Porque eu conheço já tanto o pessoal de Minas Gerais, como o pessoal dos Estados Unidos, como a DeepMind, e minha percepção é que ainda é muito a diferença de você fazer pesquisa, se eu tivesse numa universidade americana, quer dizer, a relação do Google com a DeepMind, se eu tivesse numa universidade americana, é bem diferente ainda estando aqui. Você deve concordar. O que é possível para melhorar, quer dizer, não estou dizendo chegar ao nível de lá, mas se aproximar um pouco mais, que possa ter ganho para os 2 lugares, né? É mais ou menos igual para todo mundo. Eu acho que a grande dificuldade é sair do ambiente onde você faz o que você quer para o ambiente que você tem que encontrar a demanda. Então, o grande trabalho de uma empresa é você sair lá com a sua ideia
e ir adaptando essa ideia ao mercado, né? Porque a sua ideia saiu do mundo da cabeça do universitário. O empresário que sai do mercado, ele sai porque ele percebe uma demanda. Mas a gente sai porque a gente tem uma coisa pronta. Ah, tem isso aqui pronto. Ah, vou vender. E aí não tem ninguém para comprar. Né? Talvez porque também a nossa pesquisa aplicada não tenha demandas, não tenha encomendas, né? Do governo mesmo. Né? Falar, olha, agora eu quero encomendar isso aqui. Né? Então, mas é culpa nossa de fazer pesquisa no que a gente gosta, em vez do que é um problema do nosso mercado que vai comprar. Então, às vezes, eu gosto de uma coisa que está lá fora, faço uma pesquisa que talvez fosse competitiva lá fora, mas não tenho nem dinheiro, nem competência, nem nada para vender lá fora. Tenho que vender aqui. Aqui não é aquilo. Né? Então, acho que meus produtos... assim, eu falo uma coisa com muito orgulho, eu fracassei 6 vezes. Né? Porque uma vez eu vou acertar, um dia eu acerto. Né? E é isso, fracassei com o quê? Com os sonhos de pessoas que não souberam transformar esse sonho delas na realização do sonho de outras. Né? Então, minha maior preocupação hoje é vender o que o mercado quer, né? E não vender o que eu quero. Né? Acho que é a principal lição, mas essa lição tem que ser reafirmada dia a dia, porque a gente tem mania de fazer o que quer. Em termos de formação de recursos humanos para pesquisa, o primeiro ponto importante é a formação básica. Né? Se a gente tem uma formação básica desde a escola, com algum nível de excelência, em que todo mundo possa se perceber como alguém com talento para pesquisa, ela vai ter essa oportunidade. O Brasil forma muito jogador de futebol, porque em cada esquina tem gente jogando bola. Então, se aqui em cada escola tiver uma formação muito boa, vai ter um aluno ali. Não precisa todo mundo virar pesquisador, é claro, mas vai ter um ali que vai ter a chance de perceber que ele pode ter uma carreira em pesquisa, seja acadêmica, seja em empresa, etc. Né? E aí, bom, quando esse cara se perceber, quando essa criança, esse garoto, né, se perceber alguém com talento, com vontade para fazer pesquisa, ele tem que olhar lá para frente e ver que ele tem futuro ali. Né? Aí tem que ter o país como um todo dando suporte, seja o governo, seja as empresas, pegando essa mão de obra formada ali, investida durante tantos anos, né? Às vezes 15, 20 anos de educação investida, e essa pessoa tem que chegar lá na frente e falar, não, agora eu vou para a empresa porque todo o conhecimento que eu desenvolvi, que eu treinei, que a minha pesquisa, que eu fiz meu mestrado, doutorado, agora eu vou colaborar com a empresa, com o país, com estudos de pesquisa, com o governo, com quem for. Né? Então, acho que tem essas duas coisas, a ligação das duas pontas, a formação básica e depois o acolhimento dessa mão de obra formada pelos agentes econômicos, aí, seja Estado ou seja iniciativa privada. Deixa eu fazer um comentário. Eu queria falar outra coisa também dessa coisa da educação de todo mundo. Né? Eu estava até escrevendo sobre isso essa semana. A gente veio... O computador era programado com cabos, com números, com mnemonics, com linguagem de programação completamente simples, como Fortran 3. Né? E chegamos, hoje em dia, a gente pode programar em SQL, em Prolog, só dizer o que quer. E agora a gente pode programar em português. Assim, a gente está falando muita coisa. A verdade é que daqui a 10 anos estaremos todos programando em português. Todos mesmo. Qualquer pessoa do mundo vai dizer, escreve aí para mim um calendário. E o programa vai fazer um calendário. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a se expressar. A gente precisa de língua. Né? O professor Jano, que foi meu orientador, o aluno chega lá, o que eu preciso saber para fazer doutorado? O que eu tenho que estudar? Ele fala para o aluno, português. Porque você tem que entender o que eu estou falando. E agora a gente tem que saber se expressar muito bem. Em vez de estudar Python, então, a gente precisa estudar matemática, as pessoas que vão ser os engenheiros. Mas os médicos, os biólogos, eles têm que aprender mais português para falar direito com as máquinas. Acho que foi o Donald Knuth, anos atrás, lá no iniciozinho da Art of Computer Programming, falou que programar é a arte de explicar para as pessoas o que o programa faz. Acho que é uma frase dele, alguma coisa assim.
É a arte de programar, é a arte de o que as pessoas fazem. Então, é muito importante a gente entender que as pessoas têm que saber se expressar, e isso inclui saber pensar com lógica, né? Então, tem outras coisas ao redor que nem lá na matemática tem que aprender álgebra e tem que aprender outras coisas que são importantes em torno para você poder usar uma coisa, mas saber que outra existe, né? Probabilidade, estatística, todas essas coisas vão se relacionando, né? Em cima no pensamento, você precisa saber se expressar, saber lógica e saber outras coisas que estão ao redor disso, de como as pessoas têm que pensar, né? Pensamento computacional de uma maneira muito diferente do que é fazer um algoritmo, né? É saber se explicar bem. Então, acho que tem esses dois níveis. Eu posso ensinar o cara a fazer por dentro, né? Mas eu vou ter que ensinar todo mundo a fazer por fora, porque vai estar disponível para eles. A minha resposta, eu não sei se ela é tão interessante, porque ela é quase que simplista, no sentido de que falta gente, falta processos ainda. Eu acho que o fato de o Google ter 25 anos, no Brasil ter só 20, algumas áreas ainda não se desenvolveram de uma maneira que já está bem estruturado lá fora. Então, o time local, que faz relacionamentos com faculdades de uma maneira mais proativa, que não seja reativa, como a gente está fazendo aqui, ainda são times mais enxutos. Não existe um processo formal onde a instituição de ensino possa saber exatamente onde entrar, onde aplicar para procurar o contato. Então, a gente ainda depende de um relacionamento quase que um a um, assim, para isso acontecer. Então, acho que é uma questão de maturidade do nosso time local, que está evoluindo e deveríamos, no futuro, estar muito próximo do que acontece lá fora. Mas o fato do Larry e do Sergey terem saído da faculdade e já terem as redes deles, a gente aqui está muito mais avançado com universidades onde pessoas do Google que já trabalham lá conhecem, porque teve um professor, tem algum acadêmico que já procurou, foi num evento e assim por diante. Então, pessoas para darem vazão ao volume de oportunidade e necessidade que tem e processos para que isso aconteça de uma maneira mais sistemática. Oi, boa tarde. Eu sou Gabriel Gulo, eu sou universitário, eu sou graduando da Unirio. E, assim, você tinha comentado sobre esses alunos que têm vontade de, tipo, percebem, pô, talvez eu me dê bem com pesquisa, eu seja um bom pesquisador. Eu tenho ouvido, eu passei o dia aqui, né, vários painéis falarem sobre isso. A certo ponto, eu gostei muito dessa parte de pesquisa, eu já tive uma IC, o meu TCC está indo para essa parte de pesquisa, eu já tenho uma coautoria no artigo sobre IA verde, eu pretendo continuar nessa parte de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito desiludido. Digamos, assim, eu não tenho lá muitas oportunidades. A certo ponto, vendo... Isso foi até um assunto que já foi comentado. A formação no mercado parece muito mais importante do que a formação acadêmica. Eu tenho muitos amigos que nunca fizeram uma IC, estão na universidade, inteligentes, nunca fizeram uma IC, nunca fizeram monitoria, e também não se importam com isso. Que é mais importante você, por exemplo, conseguir um estágio cedo para você conseguir essa formação no mercado, porque, eventualmente, isso vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais oportunidades. Eu tendo feito mais IC e tudo mais, eu querendo seguir nessa parte de pesquisa, eu também não vejo muitas oportunidades no mercado. Por exemplo, olhando no LinkedIn, pessoas contratando, sei lá, estagiário para trabalhar em pesquisa, coisa do tipo assim, eu só não vejo. Eu ganho, pô, R$700 numa bolsa, que em 2023 era 400. Assim, por agora, que eu não tenho nada, porque eu sou um estudante, ok. Mas, eventualmente, eu vou querer fazer um mestrado. Eu vou querer seguir nessa área. E eu queria entender o que poderia ser feito, talvez, entre o mercado e a academia para tornar mais possível essa realidade. Porque sempre tem essa... Tipo assim, eu tenho esse sonho, por exemplo, pô, trabalhar com pesquisa no DeepMind. Mas, sabe, parece algo tão distante, tão distante, que é difícil encarar isso como um plano de vida. Sabe? E eu acho que isso no Brasil é um problema grande, sabe? Encarar a pesquisa como um plano de vida, de fato. Parece que a saída é sempre para o mercado e arranjar outra coisa e desistir da pesquisa. Enfim, queria a opinião de vocês sobre isso. Acho que do nosso lado, eu volto para o ponto de maturidade de que, assim, aqui no Brasil, a gente está celebrando o fato de o Brasil ter sido o primeiro mercado do mundo onde a gente cortou o inglês do processo seletivo, porque a gente viu o quanto que isso aumentaria
as oportunidades para pessoas pretas e pardas, que era uma necessidade. E uma vez que essas pessoas ingressam, a gente tem um programa de estágio tradicional e tem um programa inclusivo onde, além da gente ter cortado inglês, a gente paga as aulas de inglês no horário comercial para os estudantes irem lá e se profissionalizarem. Mas esse que é o ponto, a gente ainda não tem Google DeepMind aqui no Brasil, a gente tem times de parcerias que ajudam o que está sendo desenvolvido nas outras unidades. Então, do meu lado, o que eu posso dizer é que justamente a gente ainda está resolvendo alguns problemas mais fundacionais antes da gente conseguir criar um pipeline de talentos que consiga circular no Google de uma maneira mais ampla. Alan vai falar como é que você caiu do muro, que nem... como é que é? Eu acho que tem a questão de oportunidade existe, né? Não necessariamente você não é uma profissão pobre, né? Um professor universitário ganha um salário razoável. E se for um pesquisador no LNCC, provavelmente deve ter um salário parelho com o nosso. A gente tem poucas universidades de pesquisa, pouca oportunidade de pesquisa no privado no Brasil. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na área de óleo e gás, tem pesquisa de produto, pesquisa aplicada, inovação, isso existe, né? Às vezes tem relação com o lugar que você está. Então, vem fazer mestrado na COP, né? Você vai ter um emprego, você vai ter uma bolsa lá de estágio, provavelmente, um estágio de mestrado, né? Em alguns lugares você não vai ter, né? Eu vou te contar por que eu fui ser professor, né? Eu queria fazer pesquisa, a bolsa era um pouquinho melhor, mas não era um salário, eu sabia. Eu vou ter que fazer mestrado, doutorado, vou ficar 8, na minha época era 2 mais 5, na verdade, ou 2,5 mais 4,5, 7 anos sem ter um salário. Eu vivia, sou classe média, meu pai ia me sustentar por 7 anos. Né? E tudo que eu ganhei de estágio que eu fiz, depois de uma certa época eu comecei a dar aula, eu gastei. Não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de um brasileiro típico, principalmente recentemente. Muitos dos nossos alunos, por exemplo, depois da pandemia, viraram arrimo de família, mesmo quem já tinha uma... Ou a família ficou numa situação financeira pior. Mas há oportunidades, eu queria falar isso. Tá? Agora, não faça, eu digo para todo aluno, não faça isso sem fazer um estágio. Você pode gostar do outro lado também. Procure um estágio no 3º, 4º ano, procure um estágio, mesmo que seja um estágio com um professor da universidade, mas que você tenha uma condição de trabalho, ordem, hierarquia, entrega, né? Porque esse é um mundo que você pode gostar. E eu vivo numa situação... Eu tenho doutorado, né, sou professor, faço pesquisa o tempo todo. Minha mulher também passou muito tempo na área acadêmica, agora está numa empresa pública. E meus filhos foram para o mercado. Sabe o que eles gostam? Salário e bônus. Né? É isso, não tem competição. Né? E vivem numa família que todo mundo tem. É uma família que há muito tempo todo mundo é formado em engenharia, tal. Meu pai, meus avós, todos. O mundo, muito velho, eu percebi o seguinte. Eu sou aluno do IME, né? E todo mundo fala, vocês aluno do IME, a minha família era normal, porque meus 2 avós eram militares, fizeram o IME, porque se encontraram, aí meu pai namorou minha mãe, e aí, um certo momento da carreira do Exército, foi para o Exército, um certo momento da carreira do Exército, meu sogro fez IME, meu pai fez IME, ele fez IME. Fazer IME na minha família era normal. Eu sou débil mental, entendeu? Isso não tem nada de normal. Né? Então é isso, a sua história, né, vai te contar alguma coisa. Né? Então, se a sua história precisa de certas coisas, né, e você está lutando contra ela, não, vai lá olhar o mercado. O mercado tem dinheiro, o mercado tem oportunidade, o mercado tem coisas para fazer, mas também tem coisas chatas. E algumas coisas, para algumas pessoas, são oportunidades. Né? Sei lá, deve ser muito legal trabalhar na NCC, entendeu? Ter acesso a esse bando de gente inteligente que está lá. Eu gosto de estar na COP. Né? Eu fui mostraram aqui um negócio da Bahia, Senatec. Né? Eu fui lá, lugar fantástico. Entendeu? É um lugar que você fala, eu quero trabalhar lá. E é trabalho, entendeu? Você vai estar no ambiente do Senai, tem pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada. Então, tem muita coisa legal para fazer em pesquisa.
Não é tão fácil fazer pesquisa em empresa, não é perfil do Brasil. Mas tem lugar. Procurando, sabe, conhecendo as pessoas que conhecem. Eu tenho uma lista de oportunidades, posso botar você na minha lista se você quiser. Ele está, não está? Ó, tem 800 alunos. Olha, você já gosta de pesquisa de agora? Você já foi picadinho aí pela... qual é o teu nome? Gabriel. O LNCC, ele mantém 100 por ano, em média, né? Ele não forma 100 por ano, não sei qual o número de formados, assim, de mestrado, doutorado por ano. Mas eu conheço muitos casos lá de gente que saiu, que se formou lá e saiu, foi trabalhar com pesquisa no setor privado. Tem gente na Mastercard, eu acho, trabalhando em computação quântica na Inglaterra, eu acho. Assim, tem uns casos muito interessantes, muito bacanas, de gente que não necessariamente ficou na academia. Tem gente em empresa, em startup do Rio, aqui também. Então, tem uns casos interessantes, assim, muito legais. Então, tem oportunidade. Tem lugar para formação técnica nas empresas também, para desenvolvimento, não só para quem já desenvolveu pouco tecnicamente na faculdade, já logo no segundo, terceiro, quarto período entrou e entrou para a empresa. Vai ter vaga lá para quem estudou um pouco mais, para quem tem a habilidade para solucionar um problema mais específico que demanda pesquisa, que demanda mais tempo de estudo. Então, eu acho que tem oportunidade de fazer o jabá aqui do LNCC, já que ele fez da COP. Então, vem fazer mestrado lá no LNCC. E se tu não conhece, tem um programa de verão. Se inscreve no programa de verão, que tem um monte de minicurso legal agora, janeiro, fevereiro. Tem uns de inteligência artificial. Quase todos têm inteligência artificial. Tem uma semana de minicurso só e vai ter um específico de IA, de ferramentas de machine learning. Então, fica aí o convite. Eu vou pedir uma salva de palmas para... Tudo bem, então, gente? Eu acho que a hora está exata, foi sensacional. Aliás, todo o evento, viu, Henrique? Esse evento, parabéns, foi muito, 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 muito legal. Então, muito obrigado e vamos encerrar as nossas atividades. Bom, então eu agradeço mais uma vez aos nossos painelistas. Esse nosso último painel, tão importante encerrar assim o nosso evento. Então, muito obrigado a todos vocês. Acho que agora vocês vão fazer uma foto aqui ao lado do palco para registrar oficialmente esse último painel. E assim, nós chegamos ao final do nosso seminário Inova IA 2025. Agradecemos a presença de todos vocês, painelistas, moderadores, plateia e público online, durante esses 2 dias de evento. Foram dias intensos de troca de conhecimento e de experiências sobre o uso responsável da inteligência artificial nas áreas de educação e ciência. E para que tudo isso pudesse acontecer, nós temos alguns agradecimentos especiais para pessoas que fizeram isso acontecer, todos esses 2 dias de evento. Então, gostaria de um agradecimento muito especial, com os aplausos de vocês, à Vera Franco, da comunicação, a Nathalie Neri, da produção, a equipe da Mova também, muitos aplausos, a equipe do Senac, a equipe do Verrios, a transmissão online, que está cuidando dessa transmissão online para a gente, e também a Nina Lins, que é a designer, criadora da marca e dessa árvore também. Muitos aplausos. E, obviamente, agradecimento aos nossos patrocinadores, CGI, NIC e Meta, os nossos parceiros institucionais, Senac Rio, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, os nossos apoiadores, a Rede Nacional de Pesquisa, a Sociedade Brasileira da Computação, a Associação Brasileira de Empresas de Software, TI Rio, Cicobi Rio. Então, muito obrigado a todos. E até o seminário Inova IA 2026.